Depois de me despedir do meu filho moribundo, saí do quarto dele e ouvi minha nora sussurrar para alguém ao telefone: ela será a próxima. Aí eu fico com tudo. Fiquei parado no corredor até que uma ideia me ocorreu. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O cheiro de antisséptico do quarto de hospital tornou-se tão familiar quanto minha própria respiração. Durante 3 meses, fiz essa jornada, 108 quilômetros de ida e volta, do meu pequeno apartamento em Cedar Falls até o Centro Médico St. Mary's, em Des Moines. A cadeira de vinil ao lado da cama de Samuel havia se moldado ao meu corpo, deixando vincos permanentes no meu vestido de lã preta que nenhuma quantidade de pressão conseguia alisar. Ajustei a gola do meu vestido uma última vez, meus dedos tremendo, não pela idade, mas pelo peso do que eu acabará de testemunhar. Meu filho, meu lindo e teimoso filho de 47 anos, havia dado seu último suspiro há 20 minutos. As máquinas finalmente silenciaram após semanas de sua sinfonia mecânica, e agora o único som era o suave arrastar dos sapatos das enfermeiras no corredor e o murmúrio distante de outras famílias enfrentando seus próprios momentos impossíveis. O rosto de Samuel parecia em paz agora, mais jovem de alguma forma, como se o câncer tivesse se libertado não apenas de seu corpo, mas também com o tempo. Alisei seus cabelos escuros, ainda grossos apesar de tudo que a quimioterapia havia lhe imposto, e sussurrei as palavras que eu estava guardando para este momento. Eu te perdoei há muito tempo, querida, por escolhê-la em vez de mim. Pelos aniversários perdidos, pelas ligações não atendidas, pela maneira como você a deixou me expulsar da sua vida. Eu te perdoei porque você foi meu bebê primeiro, antes de ser marido dela, antes de ser de qualquer outra pessoa, de qualquer coisa. As lágrimas vieram então, quentes e ferozes, abrindo caminho pelas minhas bochechas empoadas. Eu a segurei por meses, mantendo-me forte por ele, sendo a mãe de que ele precisava, mesmo quando ele mal reconhecia a minha presença. Mesmo quando Alice entrava na sala com suas bolsas de grife e roupas coordenadas, cumprimentando Samuel com soluços teatrais e mal olhando na minha direção. Inclinei-me e pressionei meus lábios em sua testa, sentindo o gosto do sal da minha própria dor. Adeus, meu amor. Mamãe precisa ir agora, mas eu vou te carregar comigo para sempre. Ficar de pé exigia esforço. Meus joelhos de 72 anos reclamavam depois de horas naquela cadeira implacável, e a lombar me dava uma dor aguda na espinha. Peguei minha bolsa de couro gasta, a mesma que Samuel tinha me dado de presente de Dia das Mães 15 anos atrás, quando Alice ainda fingia me tolerar, e dei uma última olhada no rosto imóvel do meu filho. O corredor se estendia diante de mim como um túnel, sua forte iluminação fluorescente fazendo tudo parecer desbotado e irreal. Outras famílias se aglomeravam em pequenos grupos, algumas chorando, outras falando em tons baixos, reservados a espaços sagrados. Passei por eles lentamente, com meus sapatos pretos sensatos fazendo um suave barulho contra o chão polido. Eu estava quase chegando ao elevador quando ouvi a voz de Alice vindo da sala de consulta familiar. A porta estava entreaberta, e suas palavras ecoavam claramente no ar estéril. Não, mãe, você não entende. Isso funciona perfeitamente. A voz dela tinha aquele tom especial que eu conhecia tão bem ao longo dos anos. O mesmo que ela usava quando achava que estava sendo esperta. A mãe do Samuel tem 72 anos. Ela tem aquele apartamentozinho, claro, mas o dinheiro de verdade está nas apólices de seguro e nos investimentos que o pai dele deixou para ela. Ela vive dos juros há anos. Meus pés pararam de se mover. O elevador apitou suavemente em algum lugar atrás de mim, mas eu não conseguia me virar. Não conseguia me aproximar ou me afastar dele. Escute, continuou Alice, e eu conseguia imaginá-la andando de um lado para o outro no pequeno cômodo como fazia quando estava animada com alguma coisa. A mulher já está desmoronando. Você devia vê-la. Ela perdeu peso, mal consegue dormir. O estresse de ver Samuel morrer está acabando com ela. Dou a ela 6 meses, talvez menos. O sangue em minhas veias se transformou em água gelada. Pressionei as costas contra a parede, minha bolsa apertada contra o peito como uma armadura. O apartamento em Cedar Falls vale pelo menos 200 mil, mesmo nesse mercado. Além disso, tem o seguro de vida da Lawrence. Ela nunca tocou nele. Só o mantém lá, rendendo juros compostos. Estamos falando de pelo menos $500 mil. Mãe, talvez mais. Uma pausa. Alice estava ouvindo quem quer que estivesse do outro lado da linha.
provavelmente sua mãe. A mulher que a criou para ver cada relacionamento como uma transação, cada gentileza como uma fraqueza a ser explorada. Não, ela não tem outra família. O Samuel era o cara. E sabe qual é a melhor parte? Ela realmente confia em mim. Depois de todos esses anos em que a ignorei, ela ainda me olha como se eu fosse incluí-la nas coisas. Como se fossemos algum tipo de família agora que o Samuel se foi. A risada de Alice foi cortante. Cristalina. Cortou o ar antisséptico como o vidro quebrando. Ela será a próxima. Aí eu pego tudo. As palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Estendi a mão às cegas, encontrando o metal frio de um corrimão, e agarrei-o até meus dedos ficarem brancos. O corredor parecia inclinar e mudar ao meu redor, as luzes fluorescentes zumbindo como insetos furiosos. 22 anos. 22 anos em que mordi minha língua, engoli meu orgulho, aceitei cada desprezo e rejeição porque pensei que esse era o preço de permanecer na vida do meu filho. 27 anos sendo tolerado em vez de bem-vindo, convidado por obrigação e não por amor. 27 anos observando Alice isolar sistematicamente Samuel de mim, virando-o contra mim com sementes de dúvida cuidadosamente plantadas e queixas fabricadas. E agora, com o corpo do meu filho ainda quente na cama atrás de mim, ela já estava calculando como lucrar com a minha morte. O elevador apitou novamente. Desta vez, o enfermeiro surgiu com uma cadeira de rodas vazia, acenando educadamente ao passar. Percebi que estava ali parada há vários minutos, congelada no corredor, como uma espécie de monumento à dor materna. Mas tristeza não era mais o que eu sentia. A tristeza era pura, honesta, natural. O que queimava no meu peito agora era algo completamente diferente. Algo frio, calculista e completamente estranho à mulher que eu era apenas 5 minutos antes. Pensei em Lawrence, meu marido de 47 anos, que morreu há 7 anos e me deixou confortável, mas não rica. Pensei na apólice de seguro que Alice havia mencionado, aquela que eu nunca havia tocado porque Lawrence me fizera prometer que a guardaria para os filhos de Samuel. Filhos que Alice o convencera de que ele não queria, alegando que não tinha condições de pagar, enquanto ela gastava o dinheiro dele em roupas de grife e fins de semana em spas. Pensei no meu pequeno apartamento em Cedar Falls, com vista para o jardim e o alimentador de pássaros que Lawrence havia instalado do lado de fora da janela da cozinha. O lugar onde eu havia sofrido sozinha após a morte dele, onde havia esperado pelos telefonemas de Samuel, que se tornavam cada vez menos frequentes com o passar dos anos. Pensei na mulher que eu tinha sido esta manhã. A mãe enlutada, a viúva devotada, a mulher que ainda enviava cartões de aniversário para Alice todos os anos, mesmo sem nunca serem reconhecidos. A mulher que passou a vida se tornando cada vez menor, ocupando menos espaço, pedindo menos, aceitando menos, até que quase desapareceu completamente. Aquela mulher tinha morrido naquele corredor tão certamente quanto Samuel tinha morrido em sua cama de hospital. A voz de Alice ecoou novamente, mais fraca à medida que ela se aprofundava na sala de consulta. Só tenha paciência, mãe. A natureza seguirá seu curso, e então nós duas estaremos prontas para o resto da vida. Endireitei os ombros e alisei o vestido mais uma vez. Então, muito silenciosamente, voltei para a sala de consulta. Eu precisava ver a cara da Alice quando ela terminasse a ligação. Precisava olhar nos olhos da mulher que estava planejando meu funeral antes mesmo que meu filho esfriasse. Mas o mais importante é que eu precisava que ela me visse. Que realmente me visse. Talvez pela primeira vez em 27 anos. Porque a mulher que caminhava em direção àquela porta não era a mesma que havia sido rejeitada, tolerada e deixada de lado por quase 3 décadas. Esta mulher não tinha mais nada a perder. E ela estava prestes a se lembrar exatamente de quem era antes de aprender a se tornar invisível. A maçaneta da porta parecia sólida e real sob minha palma. Eu podia ouvir Alice encerrando a conversa, sua voz radiante de expectativa por um futuro construído sobre meu túmulo. Empurrei a porta e entrei. Alice ergueu os olhos do celular com a expressão de alguém dividida entre surpresa e irritação. A mesma expressão que ela aperfeiçoara ao longo dos anos sempre que eu entrava em uma sala em um momento inconveniente. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo elegante, sem nenhuma mecha fora do lugar, apesar das horas que ela supostamente passará de luto ao lado da cama de Samuel. Seu vestido preto era claramente caro, provavelmente mais do que eu gastara com roupas em um ano inteiro. Ah!
Ela guardou o celular na bolsa prada com naturalidade. Nancy, pensei que você já tivesse ido embora. Eu tinha. Minha voz soou diferente aos meus ouvidos, mais firme do que eu esperava, com uma rispidez que eu não reconheci. Mas eu esqueci uma coisa. Ela inclinou a cabeça e, por um instante, vi um lampejo de incerteza em seu rosto. Ótimo. Ela deveria estar indecisa. O que você esqueceu? Entrei completamente na sala e fechei a porta atrás de mim com um clique suave. A sala de consulta era pequena e estéril, mobiliada com algumas cadeiras estofadas e uma mesa coberta de panfletos sobre aconselhamento para luto e preparativos para o funeral. A iluminação indireta lançava sombras fortes sob os olhos de Alice, fazendo-a parecer mais velha do que seus 43 anos. Esqueci de dizer o quanto sinto muito pela sua perda, eu disse, sentando-me em uma das cadeiras em frente a ela. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Alice se uniram. Que pena! Sim. Coloquei minha bolsa no colo e cruzei as mãos sobre ela. A imagem de uma mãe enlutada oferecendo conforto. Perder o Samuel deve ser devastador para você. Afinal, ele foi seu sustento por tantos anos. A cor desapareceu do seu rosto, mas ela se recuperou rapidamente. Alice sempre foi adaptável. Não sei o que você quer dizer. Claro que não. Sorri. Não um sorriso hesitante de desculpas que eu usava perto dela havia décadas, mas algo mais cortante. Assim como você não queria que eu ouvisse sua conversa ao telefone agora. A boca de Alice se abriu e depois se fechou. Observei-a lutar para se firmar em terreno familiar, buscando a combinação certa de inocência ferida e indignação justificada que tanto lhe servirá ao longo dos anos. Nancy, você está claramente chateada. Ah, estou chateada. Inclinei-me ligeiramente para a frente, mantendo o contato visual. Estou chateada por ter sido necessária a morte do meu filho para que eu finalmente te visse com clareza. Estou chateada por ter desperdiçado 27 anos tentando conquistar o amor de uma mulher que calculava meu patrimônio enquanto meu filho dava seu último suspiro. Isso não, eu nunca faria isso. A voz de Alice falhou nas palavras, mas não havia nenhuma emoção genuína por trás delas. Ela estava fingindo luto como fizera com todo o resto em seu casamento com meu filho. $500.000. Falei baixinho, observando o rosto dela. Essa foi a sua estimativa, não foi? Pelo que você vai herdar quando a natureza seguir seu curso e eu convenientemente morrer de tristeza nos próximos 6 meses. Alice ficou completamente imóvel. Até sua respiração pareceu parar. Naquele momento, percebi algo profundo. Apesar de todos os seus anos de manipulação e cálculo, ela nunca havia sido pega antes. Ela estava tão confiante em sua capacidade de controlar todos ao seu redor que se tornou descuidada. Não sei o que você acha que ouviu. Eu sei exatamente o que ouvi. Abri minha bolsa e peguei meu celular, um modelo antigo que Samuel me dera anos atrás, quando ainda se importava em manter contato. Quer que eu reproduza para você? A função de gravação é um dos poucos recursos que realmente aprendi a usar. A mentira saiu da minha boca com uma facilidade surpreendente. Eu não tinha registrado nada. Nem tinha pensado nisso. Mas Alice não sabia disso. Observei seu rosto alternar entre descrença, pânico e, finalmente, uma fúria fria que ela não conseguia mais disfarçar de tristeza. Você me gravou no leito de morte do meu marido? Seu marido, saboreei as palavras. Sim, vamos falar do Samuel. Você sabe quais foram as últimas palavras dele para mim? O maxilar de Alice ficou tenso, mas ela não respondeu. Ele disse: cuide da Alice, mãe. Ela vai precisar de você. Fiz uma pausa, deixando a ironia se instalar entre nós. Mesmo morrendo, mesmo depois de anos você o envenenando contra mim. Ele estava preocupado com você. Ele me pediu, a mulher que você acabou de planejar para sobreviver, para cuidar de você. Samuel me amava, disse Alice. Mas sua voz carecia de convicção. Ele amava? Ou ele amava a versão de si mesma que você lhe apresentou? Levantei-me lentamente, meus joelhos protestando, mas minha determinação inabalável. A esposa dedicada que não podia ter filhos por questões financeiras, quando na verdade você simplesmente não queria compartilhar a atenção dele.
A mulher que apoiou sua decisão de manter a mãe à distância porque eu era supostamente muito carente, muito exigente. Você era exigente. Ligava constantemente e aparecia sem ser convidado. Eu ligava em feriados e aniversários. Aparecia quando convidada, o que acontecia umas 4 vezes por ano, se eu tivesse sorte. Minha voz permaneceu calma, factual. E todas as vezes você se certificava de que eu sabia que era uma intrusa. Você tinha o dom de me fazer sentir um fardo, mantendo uma negação plausível. Alice também se levantou, seus saltos de grife lhe davam vários centímetros de altura. No passado, eu poderia ter me sentido intimidada por sua presença física, suas roupas caras, sua confiança refinada. Agora eu vi aquilo como realmente era. Uma armadura usada por alguém que nunca aprenderá a existir sem ela. O que você quer, Nancy? A pergunta pairava no ar anticético entre nós. O que eu queria? A vingança parecia simples demais, grosseira demais para o que eu sentia. A justiça parecia mais próxima da realidade. Mas mesmo isso não capturava a clareza fria que se instalara sobre mim como uma mortalha. Quero que você entenda uma coisa, eu disse finalmente. Por 27 anos, você agiu sob a suposição de que eu era fraca, que aceitaria qualquer migalha de atenção que você estivesse disposto a me conceder, que eu seria grata por qualquer migalha de inclusão na vida do meu próprio filho. Você foi fraca, retrucou Alice, sua máscara caindo completamente. Você me deixou te pisar por décadas. Você nunca se defendeu, nunca reagiu, nunca exigiu nada melhor. Você simplesmente aceitou tudo com aquela expressão martirizada, como uma espécie de santa. Você tem razão. A admissão pareceu surpreendê-la. Eu era fraca. Escolhi a paz em vez da dignidade, o acesso em vez do respeito. Disse a mim mesma que valia a pena porque pelo menos eu conseguia ver o Samuel às vezes, mesmo que isso significasse engolir meu orgulho. Fui em direção à porta e parei com a mão na maçaneta. Mas aqui está o que você não entendeu sobre pessoas fracas, Alice. Somos fracos até não sermos mais. Nos curvamos até quebrar. E quando finalmente quebramos? Virei-me para encará-la, deixando-a ver a completa ausência da mulher que ela conhecera. Nós não nos curvamos mais. Você está me ameaçando? Ameaçando você? Eu ri, um som que pareceu ecoar estranhamente no pequeno cômodo. Não, Alice. Não estou te ameaçando. Estou te informando. Me informando sobre o quê? Que a mulher que criou seu marido, que enterrou o próprio marido, que superou a crise agrícola do meio-oeste dos anos 1980 e construiu uma vida do nada, essa mulher ainda está aqui. Ela dormiu por 27 anos, mas agora está acordada. Abri a porta e saí para o corredor. Os sons do hospital voltaram a ecoar, o bip das máquinas, as conversas suaves da equipe médica, o som distante de alguém chorando. O mundo real com todas as suas verdades confusas e complicadas. Nancy. A voz de Alice me seguiu. Aonde você vai? Virei-me uma última vez. Ela estava emoldurada na porta do consultório. Não era mais a mulher educada e confiante que governava a casa do meu filho com sutil crueldade. Parecia menor, insegura de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Vou para casa planejar um funeral, eu disse. Meu filho merece ser enterrado com dignidade, cercado por pessoas que realmente o amaram. Depois disso, dei de ombros, o gesto soando estranho, mas surpreendentemente satisfatório. Depois disso, acho que veremos o quão precisa é a sua linha do tempo. O elevador chegou no momento perfeito, suas portas deslizando e abrindo para revelar um vagão vazio. Quando entrei e me virei para o corredor, vi Alice ainda parada na porta, com o telefone agarrado na mão como uma tábua de salvação. As portas começaram a se fechar. E naquele espaço cada vez menor, eu a vi levando o telefone ao ouvido, provavelmente ligando de volta para a mãe, tentando descobrir como conter aquele acontecimento inesperado, tentando retomar o controle de uma situação que acabará de escapar completamente do seu controle. Mas eu não estava mais interessado no controle de danos dela. Pela primeira vez em quase 3 décadas, os cálculos de Alice não me incluíam como uma variável que ela pudesse manipular. Enquanto o elevador descia em direção ao saguão, senti algo que não sentia há anos. Não tristeza, nem resignação, mas possibilidade. O peso da morte do meu filho ainda pressionava meu peito como uma coisa física.
Mas, por baixo, havia algo completamente diferente. Liberdade. Uma liberdade fria, austera e absolutamente aterrorizante. Meu celular vibrou na bolsa. Uma mensagem de texto de Alice foi enviada momentos depois que as portas do elevador fecharam. Precisamos conversar sobre os preparativos do funeral. Samuel gostaria que trabalhássemos juntos. Li a mensagem 2 vezes e depois a apaguei sem responder. As portas do elevador se abriram, revelando o saguão do hospital, iluminado e movimentado com os visitantes da tarde. Caminhei por ele como uma mulher com um lugar importante para estar, com as costas eretas e o propósito claro. Eu tinha um funeral para planejar e, pela primeira vez em 27 anos, eu iria planejá-lo exatamente do jeito que eu queria. A viagem de volta para Cedar Falls nunca pareceu mais longa. A rodovia 380 se estendia à minha frente como uma faixa cinzenta, margeada pelos milharais de Iowa que farfalhavam ao vento de outubro. Minhas mãos agarraram o volante do meu Honda Civic de 12 anos, o último presente prático de Lawrence para mim, enquanto minha mente girava em possibilidades que eu nunca me permiti considerar. Eu sempre segui as regras. Pague seus impostos em dia. Cumpra suas promessas. Ofereça a outra face. Lawrence costumava brincar que eu era tão honesto que devolveria dinheiro se o caixa me desse troco a mais, o que era verdade. Mas em algum lugar entre o estacionamento do hospital e a saída para Cedar Falls, percebi que minha honestidade havia sido usada contra mim por décadas. Meu telefone vibrava incessantemente no banco do passageiro. Alice, sem dúvida, tentava retomar o controle da narrativa, para me puxar de volta para a dança familiar em que ela liderava e eu seguia. Eu já havia ignorado 6 ligações e o dobro de mensagens de texto. O silêncio parecia revolucionário. O complexo de apartamentos onde eu morava desde a morte de Lawrence surgiu à minha vista. Um modesto prédio de 2 andares com fachadas de tijolos vermelhos e pequenas varandas com vista para um lago de retenção. Era a mansão Sunset, embora não houvesse muita vista, e o pôr do sol raramente fosse visível através dos carvalhos maduros. Ainda assim, foi seu lar por 7 anos, um lugar para se curar depois da perda de Lawrence, um lugar para esperar pelas visitas ocasionais de Samuel, que se tornaram cada vez mais raras. A senhora Wilson, do 2B, estava verificando sua caixa de correio quando cheguei ao meu lugar designado. Ela acenou, seus cabelos prateados refletindo a luz da tarde, e eu me vi acenando de volta com genuíno carinho pela primeira vez em meses. Engraçado como a tristeza pode tornar você invisível, até para você mesmo. Nancy, como está o Samuel? Parei no meio da escada externa que levava ao meu apartamento no 2º andar. O inglês da senhora Wilson tinha sotaque, mas era preciso. Ela havia emigrado de Taiwan há 30 anos com o falecido marido. Ao contrário de mim, ela nunca aprenderá a se encolher para se acomodar ao conforto dos outros. Samuel faleceu esta tarde, eu disse, as palavras ainda soando estranhas na minha língua. Seu rosto se contorceu em genuína compaixão. Ah, Nancy, me desculpe. Vem, deixe eu te fazer um chá. A oferta era tentadora. A senhora Wilson fazia um chá de jasmim excelente, e seu apartamento estava sempre quentinho e perfumado com anis estrelado e gengibre. Mas eu tinha trabalho a fazer. E, pela primeira vez em anos, parecia urgente de uma forma que não tinha nada a ver com as expectativas dos outros. Obrigado, mas preciso fazer alguns telefonemas para combinarmos algo. Ela sentiu, entendendo sem explicação. Se precisar de alguma coisa, comida, companhia, ajuda com ligações, bata na minha porta, dia ou noite. Dentro do meu apartamento, coloquei minha bolsa na pequena mesa de jantar e olhei ao redor com um olhar renovado. O espaço era arrumado, mas impessoal, decorado em tons de bege e creme que Lawrence havia escolhido por serem relaxantes. Os móveis eram mais práticos do que bonitos. As paredes eram adornadas com gravuras genéricas de paisagens que vinham com as molduras. Parecia um lugar onde alguém estava esperando para morrer. Fui até a cozinha, coloquei a chaleira no fogo e abri a gaveta onde guardava documentos importantes. Lawrence era meticuloso com a organização, apólices de seguro, extratos de investimentos, escrituras de imóveis, tudo arquivado em pastas etiquetadas. Eu mantinha o sistema dele por hábito, atualizando informações de conta e preenchendo extratos anuais sem realmente verificar o que eu tinha. Hora de verificar agora. A apólice de seguro de vida estava exatamente onde Alice havia calculado.
$300.000 do empregador de Lawrence, intocada por 7 anos e rendendo juros modestos. Havia também uma apólice menor sobre o meu próprio seguro de vida. $50.000 que iriam para o espólio de Samuel, o que significava que Alice herdaria o imóvel junto com todo o resto. Teria herdado. Corrigi-me. A conta de investimentos mostrou um saldo que me surpreendeu. Eu estava vivendo da pensão e da previdência social de Lawrence, reinvestindo automaticamente os dividendos de sua carteira cuidadosamente selecionada. O valor no extrato era significativamente maior do que eu imaginava. Não era rico para os padrões atuais, mas tinha uma vida confortável. Mais do que confortável. Meu telefone tocou, interrompendo meus cálculos. O nome de Alice apareceu na tela pela 7ª vez. Desta vez, atendi. O que você quer, Nancy? Graças a Deus. Eu estava morrendo de preocupação com você dirigindo nesse estado de espírito. Você chegou em casa em segurança? A preocupação em sua voz era habilmente trabalhada com o tremor certo de ansiedade. Ela teve 27 anos para aperfeiçoar essa performance, e era muito boa nisso. Estou bem. Ótimo. Escuta, eu sei que hoje foi traumático para nós dois, e acho que nós dois dissemos coisas que não queríamos dizer. Eu estava chateado, sem conseguir pensar com clareza. Você estava pensando com muita clareza, interrompi. Estava pensando em dinheiro. No meu dinheiro especificamente. Uma pausa. Quando Alice voltou a falar, sua voz já estava vários graus mais fria. Acho que você entendeu mal o que ouviu. Eu disse? Então, por favor, me esclareça. O que você quis dizer quando contou para sua mãe que eu seria a próxima? A próxima o quê, Alice? Outra pausa. Mais longa desta vez. Eu praticamente conseguia ouvi-la lutando por uma explicação plausível que me colocasse de volta ao meu papel familiar de velha confusa e enlutada que precisava de sua orientação. Eu estava falando sobre os preparativos do funeral, disse ela finalmente. Sobre como você seria o parente mais próximo a tomar decisões. Mamãe estava perguntando sobre logística. A mentira era tão suave, tão razoável, que quase admirei sua construção. Se eu ainda fosse a mulher que fui esta manhã, talvez até a tivesse aceitado, grata por qualquer explicação que me permitisse evitar o confronto. Interessante, eu disse. E quando você mencionou minhas apólices de seguro e investimentos, também estava falando sobre logística funerária. Silêncio. Alice, deixe-me poupar tempo para nós duas. Ouvi cada palavra da sua conversa. Sei exatamente o que você quis dizer e sei exatamente o que você está planejando. A questão agora é o que faremos a respeito. O que você quer? Sua voz já não demonstrava mais qualquer afeição. Quero planejar o funeral do meu filho do jeito que ele gostaria. Quero honrar a memória dele sem a interferência de alguém que já estava calculando valores de herança enquanto seu corpo ainda estava esfriando. Você não pode me excluir, Nancy. Eu era a esposa dele. Legalmente, eu tenho direitos. Você tem toda a razão. Você tem direitos. Você tem o direito de permanecer em silêncio enquanto eu trato dos preparativos. Você tem o direito de comparecer aos serviços que eu planejo. Você tem o direito de lamentar publicamente a morte do marido com quem se casou por segurança financeira. Isso não é? E eu também tenho direitos, continuei, com a voz ganhando força. Tenho o direito de mudar meus beneficiários. Tenho o direito de doar meus bens para a caridade. Tenho o direito de viver uma vida muito, muito longa por pura maldade. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido com o peso de 27 anos de palavras engolidas e ressentimentos reprimidos. Quando Alice finalmente falou, sua voz era cortante como o vento do inverno. Você não ousaria. Experimente. Encerrei a ligação e imediatamente naveguei pelos meus contatos. Seth Wigg, advogado de Lawrence, havia cuidado dos nossos testamentos e do planejamento patrimonial. Ele provavelmente estava na casa dos 70 anos, semi-aposentado, mas ainda atuava. Encontrei o número dele e disquei antes que pudesse duvidar. Escritório de Advocacia Wigg. Senhor Wigg, está a Nancy Phillips, viúva de Lawrence Phillips. Nancy, que bom ouvir de você. Como você está? Francamente, já estive melhor.
Meu filho Samuel faleceu hoje, e preciso fazer algumas mudanças no meu testamento. Você pode me ver amanhã? Claro. Sinto muito pela sua perda. Samuel era um bom homem. Era mesmo? Eu achava que sim. Mas homens de bem geralmente não permitiam que suas esposas os isolassem sistematicamente de suas mães. Homens de bem não ignoravam telefonemas cada vez mais desesperados nem esqueciam os aniversários de suas mães por 3 anos seguidos. Homens de bem não pediam seu último desejo para cuidar da mulher que passará décadas garantindo que sua mãe se sentisse indesejada em suas vidas. Talvez Samuel tivesse sido fraco como eu. Talvez Alice o tivesse manipulado com tanta maestria quanto tentará manipular todos os outros. Não importava agora. Em que tipo de mudanças você está pensando? Ele perguntou. Fui até a janela e olhei para o lago de retenção, onde uma garça azul estava parada, imóvel nas águas rasas, esperando o momento perfeito para atacar. Quero revisar meus beneficiários. Quero estabelecer uma fundação de caridade. E quero ter certeza de que, se algo acontecer comigo, meus bens vão exatamente para onde eu quero que vão. Isso é certamente possível. Você está pensando em alguma instituição de caridade em particular? Observei a garça atacar, rápida e precisamente, emergindo com um peixe prateado que brilhou na luz moribunda. Pesquisas sobre o câncer, respondi sem hesitar. E talvez algo para donas de casa deslocadas, mulheres que se veem tendo que recomeçar mais tarde na vida. Excelentes escolhas. Vou preparar a papelada. Amanhã de manhã, às 10 horas. Perfeito. Depois de desligar a ligação, sentei-me na escuridão crescente do meu apartamento, sem me dar ao trabalho de acender as luzes. O peso do dia me oprimia, a tristeza por Samuel, a fúria por Alice e algo mais. Algo que parecia suspeitosamente com antecipação. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Desta vez não era Alice. Senhora Phillips, aqui é Kenneth Wilson, neto da senhora Wilson. Ela me pediu para ver como você está. Sou assistente jurídica no centro da cidade. Se precisar de ajuda com os preparativos ou com a papelada, terei prazer em ajudar. Sem custos. Mamãe me criou para ajudar os vizinhos. Fiquei olhando a mensagem por vários minutos. O neto da senhora Wilson. Eu me lembrava vagamente dele, um menino quieto que a visitava ocasionalmente, agora aparentemente crescido e com uma carreira e um senso de responsabilidade comunitária que sua geração supostamente carecia. Ajuda de uma fonte inesperada. A ideia me intrigou. Respondi, obrigado, Kenneth. Posso aceitar sua oferta em breve. Do lado de fora da minha janela, a noite já havia caído completamente. A garça havia sumido, mas eu conseguia ver meu próprio reflexo no vidro. Uma mulher que eu estava começando a reconhecer. Amanhã, eu começaria a reconstruir minha vida do zero. Hoje à noite, planejaria como fazer isso sem deixar espaço para os cálculos de Alice. A velha Nancy se sentiria culpada por tais pensamentos. A nova Nancy se serviu de um copo do bom uísque de Lawrence e começou a fazer listas. A funerária cheirava a lírios e mentiras. Sentei-me em frente a Bill Fordham, o agente funerário que cuidara dos arranjos de Lawrence 7 anos antes, observando-o folhear seu catálogo encadernado em couro com caixões e pacotes de cerimônia. Sua atitude era profissional, apropriadamente séria, com o toque certo de orientação gentil para a pessoa enlutada. O que ele não esperava era que a enlutada tivesse passado a manhã no escritório do advogado desmantelando sistematicamente 27 anos de suposições de outra pessoa sobre seu futuro. Senhora Phillips, sinto muito pela sua perda. Samuel era um rapaz tão bom. A voz de Fordham carregava a cadência ensaiada de alguém que já expressou essas condolências milhares de vezes. Sei que a esposa dele virá nos encontrar em breve para discutir os preparativos. Não. Coloquei minha bolsa sobre sua mesa de mogno polido com precisão deliberada. A senhora Alice Phillips não se juntará a nós. Estou cuidando de todos os preparativos para o funeral do meu filho. Fordham ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Entendo. Bem, claro. Como mãe dele, você certamente tem influência, mas, legalmente falando, a esposa normalmente. Legalmente falando, interrompi, tirando uma pasta da bolsa. Sou a pessoa designada para tomar as decisões sobre todos os arranjos funerários.
Deslizei o documento sobre a mesa dele. Conforme especificado na diretiva antecipada do meu filho, que ele assinou há 3 anos, durante seu primeiro susto com o câncer. O papel era real, embora eu tivesse me esquecido de sua existência até Kenneth Wilson me ajudar a organizar os documentos médicos de Samuel na noite anterior. Aparentemente, durante aquelas semanas aterrorizantes em que pensamos que poderíamos perdê-lo pela primeira vez, Samuel me nomeou seu procurador de saúde e agente funerário, uma decisão que Alice havia esquecido ou optado por ignorar. Kenneth o encontrou enterrado em uma caixa de documentos médicos que Samuel me dera para guardar anos atrás. Um rapaz simpático, na verdade, eu sempre me esquecia que ele tinha 28 anos. Passou horas me ajudando a organizar documentos, e sua formação como paralegal agilizou o que eu levaria dias para resolver sozinho. Fordon estudou a diretiva cuidadosamente e então ergueu os olhos com renovado respeito. Isso certamente muda as coisas. O que você tinha em mente para o serviço? Samuel amava música. Tocava piano quando criança, não muito bem, mas com entusiasmo. Quero que o culto seja realizado na primeira igreja metodista, onde ele foi batizado. Quero que os amigos de infância dele sejam contatados, não apenas o círculo social de Alice. Quero que seja sobre quem ele era antes de aprender a ser quem as outras pessoas esperavam que ele fosse. Enquanto falava, percebi que estava descrevendo não apenas o funeral de Samuel, mas o início da minha própria ressurreição. Fordon tomou notas cuidadosas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras que mostravam que ele entendia que não se tratava apenas de homenagear os mortos, mas de recuperar algo que havia sido tirado dos vivos. Quando terminamos, planejei um culto que lembraria a todos que conheceram Samuel que ele foi uma pessoa com uma história anterior ao seu casamento, relacionamentos que transcenderam a aprovação de sua esposa e uma mãe que o amou, apesar de ser sistematicamente excluída de demonstrar isso. Mais uma coisa, eu disse enquanto assinava os contratos. A senhora Alice Phillips pode ligar para perguntar sobre os arranjos ou tentar fazer alterações. Ela não deve receber nenhuma informação, nem está autorizada a modificar nada do que discutimos hoje. Entendido completamente, senhora Phillips. Eu estava caminhando em direção ao meu carro quando meu telefone tocou. O nome de Alice apareceu na tela, mas desta vez não senti ansiedade, nenhum impulso automático de me desculpar ou apaziguar. Nancy, liguei para o escritório do Fordon e eles não me disseram nada sobre os arranjos do Samuel. Isso é ridículo. Não, Alice. O ridículo é pensar que você pode passar 27 anos me tratando como uma inconveniência e ainda esperar que eu a inclua nas decisões sobre o funeral do meu filho. Ele era meu marido. Sim, ele era. E você falhou com ele. As palavras saíram calmas, factuais, sem a carga emocional que teriam carregado ontem. Você o isolou de todos que o amaram antes de você. Convenceu-o de que a tristeza pela perda do pai era fraqueza, que a lealdade à mãe era dependência doentia. Você transformou um homem gentil e amoroso em alguém que tinha medo de se importar demais com alguém porque poderia desaprovar. Isso não é? O funeral é quinta-feira, às 14 horas, na primeira igreja metodista. Você é bem-vindo para comparecer como enlutado. Você não é bem-vindo para participar como família, porque a família não calcula os benefícios uns dos outros em momentos de luto. Encerrei a ligação e bloqueei o número dela imediatamente. O silêncio que se seguiu foi como entrar em uma catedral depois de anos ouvindo marteletes. De volta ao meu apartamento, a senhora Wilson esperava perto das caixas de correio com um prato coberto que cheirava a paraíso. Sua chegada não foi coincidência. Ela estava esperando meu retorno, pronta para me oferecer conforto da maneira mais prática possível. Carne e cogumelos salteados, disse ela, colocando o recipiente quente em minhas mãos. E arroz jasmim? Você precisa comer. Senhora Wilson, você não precisa. Claro que não preciso. Eu quero. Ela estudou meu rosto com a franqueza de alguém que já havia passado por perdas suficientes para reconhecer a diferença entre tristeza e alívio. Você parece melhor hoje. Mais forte. Eu me sinto mais forte. Diferente. Diferente bom ou diferente ruim? Pensei na questão enquanto subíamos as escadas juntos. Sinceramente, diferente. Passei tantos anos tentando ser quem os outros precisavam que eu fosse que me esqueci de quem eu realmente era. E quem é você? Chegamos à minha porta e parei com a chave na fechadura. Ainda estou tentando descobrir.
A senhora Wilson sorriu. Essa é a melhor diferença que existe. Lá dentro, descobri que Kenneth estivera ocupado. A mesa de jantar estava coberta com pilhas organizadas de documentos, documentos de seguros, extratos bancários, registros de investimentos, tudo classificado e etiquetado com a precisão de alguém que entendia que informação era poder. Espero que não se importe, disse ele, erguendo os olhos de um bloco de notas com uma caligrafia impecável. Queria terminar de revisar tudo antes que Alice tentasse tomar qualquer atitude legal. Movimentos legais? Ela ligou para o meu escritório esta manhã perguntando sobre seus direitos como cônjuge sobrevivente. Minha supervisora atendeu a ligação, mas ela estava buscando informações sobre como contestar testamentos e decisões de herança. A notícia deveria ter me alarmado. Em vez disso, senti uma satisfação refrescante se instalar no meu peito como um bom uísque. O que sua supervisora disse a ela? Que ela precisaria contratar seu próprio advogado e que qualquer contestação a um testamento validamente executado exigiria prova de incapacidade mental ou influência indevida no momento da assinatura. Kenneth sorriu. O que, considerando que você planeja viver por mais décadas e está claramente em sã consciência, seria bem difícil de comprovar. Coloquei o prato da senhora Wilson no balcão e me juntei a Kenneth à mesa. Os números que ele havia calculado eram preocupantes. Não apenas o $500.000 que Alice havia estimado, mas algo próximo de 700 mil, considerando tudo. Os investimentos de Lawrence cresceram constantemente ao longo dos anos, e meus próprios hábitos econômicos permitiram que o principal se acumulasse sem interrupções. Tem mais uma coisa, disse Kenneth, com a voz assumindo o tom cauteloso de alguém que entrega notícias potencialmente perturbadoras. Encontrei uma correspondência entre Alice e uma corretora de imóveis do mês passado. Ela estava perguntando sobre o valor de mercado do seu apartamento. Ele me entregou uma corrente de e-mails impressa que me fez gelar, depois esquentar, depois gelar de novo. Alice havia me encaminhado detalhes sobre meu aluguel, minhas prestações mensais e até fotos do interior que ela devia ter tirado durante uma de suas raras visitas. O corretor imobiliário respondeu com dados de vendas comparáveis e sugestões para preparar o imóvel para uma venda rápida. Os e-mails datavam de 3 semanas atrás, quando Samuel ainda estava vivo, mas claramente debilitado. Ela estava planejando isso enquanto ele ainda respirava, eu disse, com um gosto amargo nas palavras. Piora. Kenneth puxou outro documento. Ela também contatou um serviço de colocação em asilos, perguntando sobre instituições de tratamento de memória que aceitariam pacientes do Medicaid após seus bens serem esgotados. A sala pareceu girar ao meu redor. Alice não estava apenas planejando minha morte. Ela estava planejando minha destruição completa. Despojar-me dos meus bens por meio de uma crise fabricada. Armazenar-me em uma instalação estatal onde eu ficaria isolado e indefeso. E então esperar que a natureza seguisse seu curso inevitavelmente acelerado. Foi brilhante, realmente. Metódico e minucioso, como demonstra anos de planejamento cuidadoso. Senhora Phillips, Nancy, vocês estão bem? A voz de Kenneth parecia vir de muito longe. Percebi que estava segurando a borda da mesa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Estou bem. Soltei a mão e flexionei os dedos. Na verdade, estou mais do que bem. Estou informado. O que você quer fazer com essa informação? Olhei para as evidências da crueldade meticulosa de Alice espalhadas pela minha mesa de jantar, depois para o rosto preocupado de Kenneth e depois para a janela, onde a garça havia retornado para caçar no lago de retenção. Quero fazer alguns telefonemas, eu disse finalmente. Começando pelo serviço de colocação em casas de repouso. Acho que eles deveriam saber que alguém anda fazendo consultas fraudulentas usando meu nome e informações pessoais. A expressão de Kenneth mudou de preocupação para algo que poderia ser admiração. Isso é bem inteligente mesmo. Então quero ligar para o corretor de imóveis. Estou muito preocupado que alguém esteja se passando por alguém que tem autoridade sobre a minha propriedade. Também inteligente. E então, continuei, sentindo as peças de um plano maior começarem a se encaixar. Quero ligar para a Fundação de Pesquisa do Câncer que pretendo doar. Acho que eles estariam muito interessados em se reunir com uma potencial grande doadora que descobriu recentemente que tem mais recursos disponíveis do que imaginava. Kenneth agora sorria, sua compostura profissional dando lugar a um deleite genuíno.
Você não está mudando apenas seu testamento, está mudando sua vida inteira. Sim, respondi, surpresa com a qualidade da palavra. Sim, eu sou. Lá fora, a garça atacou novamente, rápida, precisa e totalmente implacável. Eu estava começando a entender como era a sensação. O santuário da primeira igreja metodista encheu-se lentamente na tarde de quinta-feira, e eu assisti do banco da frente enquanto o passado de Samuel se reconstituía. Seu amigo do ensino médio, Mark, chegou com a esposa e as filhas adolescentes, pessoas que Alice havia sistematicamente excluído de suas vidas ao longo dos anos, alegando que eram muito provincianas para seu círculo social. A senhora Hart, sua professora da terceira série, agora com mais de 80 anos, mas ainda esperta como um martelo. A farmacêutica que aviara as receitas de Samuel durante anos e sempre perguntava sobre sua mãe. Os vizinhos da casa onde Samuel crescerá, aqueles que o ensinaram a andar de bicicleta e torciam em seus jogos de beisebol infantil. Alice estava sentada sozinha no terceiro banco, seu tailleur preto Chanel impecável, a maquiagem artisticamente elaborada para sugerir tristeza sem realmente borrar. Ela havia chegado elegantemente atrasada, claramente esperando ser escoltada para a primeira fila, ao meu lado. Em vez disso, pedi a Kenneth Wilson e sua avó que se sentassem comigo, junto com Seth Wigg e sua esposa. Minha família escolhida, conquistada por meio de carinho genuíno e não por acidente biológico. O culto transcorreu exatamente como eu havia planejado. O pastor Fallon falou sobre o Samuel de quem eu me lembrava. O menino que reunia gatos de rua e insistia em ficar com todos. O adolescente que tocou piano na apresentação de Natal da igreja, mesmo estando nervoso com a apresentação. O Samuel que existia antes de Alice o convenceu de que sua gentileza era fraqueza, que sua lealdade ao passado era de alguma forma uma traição ao seu futuro. Quando chegou a hora dos elogios, levantei-me e caminhei até o pódio. A congregação se instalou em silêncio expectante, e eu observei os rostos cheios de afeto genuíno pelo meu filho. Não a simpatia fabricada dos amigos do clube de campo de Alice, mas a dor genuína de pessoas que o conheceram de verdade. Samuel era um bom menino que cresceu e se tornou um homem complicado, comecei, minha voz ecoando claramente pelo santuário. Ele era generoso com todos, exceto consigo mesmo, gentil com estranhos e, às vezes, cruel com aqueles que mais o amavam. Ele era humano, em outras palavras, com todas as contradições que isso implica. Encontrei o rosto de Alice na multidão. Ela me observava com uma ansiedade mal disfarçada, provavelmente se perguntando que segredos de família embaraçosos eu poderia revelar. Samuel fez escolhas que magoaram pessoas, inclusive eu. Ele permitiu que outros o convencessem de que o amor era condicional, que os relacionamentos familiares eram transações a serem administradas, e não laços a serem orados. Mas quero que você saiba que eu perdoei por essas escolhas anos atrás porque entendi algo que levei muito tempo para aprender. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Às vezes, ficamos com tanto medo de decepcionar as pessoas que dizem nos amar que esquecemos de nos amar. Samuel passou os últimos anos de sua vida tentando ser digno da aprovação de outra pessoa. E, ao fazer isso, perdeu de vista a pessoa que fora criado para ser. A pessoa que todos vocês se lembram, generosa, leal, gentil e forte o suficiente para defender o que importava. O rosto de Alice ficou pálido, mas eu não tinha terminado. Meu filho morreu me pedindo para cuidar da esposa dele. Foi seu último ato de generosidade, e vou honrá-lo da maneira que acho que ele teria desejado. Não permitindo que ela se deixe levar pelos piores impulsos, mas garantindo que ela aprenda a cuidar de si mesma. As palavras pairavam no ar como uma bênção e uma ameaça, dependendo da sua perspectiva. Depois do culto, as pessoas se aproximaram de mim com histórias sobre Samuel que eu nunca tinha ouvido. Atos de gentileza silenciosa que Alice nunca se preocupou em mencionar. Seu ex-colega de trabalho contou como Samuel havia pago anonimamente as contas médicas da filha de um colega. Uma jovem que eu não reconheci me agradeceu por ter criado um homem que a ajudou em um divórcio difícil, simplesmente ouvindo sem julgar. Cada história parecia um pequeno presente. Um pedaço do meu filho retornou para mim depois de anos filtrando pela edição seletiva de Alice. Alice se aproximou de mim enquanto a multidão diminuía. Sua compostura finalmente começava a ruir. Nancy, precisamos conversar em particular. É mesmo? Achei que já tínhamos coberto tudo o que era importante. Você não pode simplesmente me excluir da vida dele retroativamente.
Essas pessoas não sabem a verdadeira história. A verdadeira história. Virei-me para encará-la de frente. E algo na minha expressão deve tê-la alertado de que ela estava pisando em terreno perigoso. A verdadeira história é que você isolou sistematicamente meu filho de todos que o conheceram antes de você. A verdadeira história é que você o convenceu de que a mãe dele era carente e exigente enquanto planejava como lucrar com a morte dela. A verdadeira história é que você contatou casas de repouso e corretores imobiliários enquanto ele ainda estava vivo, calculando a melhor maneira de me tirar tudo que Lawrence e eu passamos 40 anos construindo. O rosto de Alice ficou pálido. Não sei do que você está falando. Claro que não. Assim como você não sabia o que queria dizer quando disse à sua mãe que eu seria o próximo. Assim como você não sabia porque estava perguntando sobre instituições de tratamento de memória que aceitam pacientes do Medicaid. Você não pode provar nada disso. Enfiei a mão na bolsa e tirei uma pasta de papel pardo. Na verdade, sim. Comunicações por e-mail, ligações gravadas, consultas por escrito feitas usando minhas informações pessoais sem autorização. Roubo de identidade é crime federal, Alice. Fraude é crime grave. Abuso de idosos acarreta penas muito graves em Iowa. A pasta continha cópias de tudo que Kenneth havia descoberto, além das evidências adicionais que havíamos reunido nos últimos 3 dias. O serviço de colocação em asilos foi muito prestativo quando descobriram que alguém estava se passando por mim. O corretor imobiliário foi igualmente cooperativo quando confrontado com a potencial responsabilidade por falsificação de propriedade. Alice olhou para a pasta como se ela pudesse mordê-la. O que você quer? Quero que você ouça com muita atenção, porque só vou dizer isso uma vez. Aproximei-me, baixando o tom de voz para que nossa conversa não pudesse ser ouvida. Você vai para casa, arrumar suas coisas e desaparecer da minha vida completamente. Vai pegar o que o Samuel te deixou e ser grato por isso, porque é mais do que você merece e infinitamente mais do que você receberá se eu decidir entrar com uma ação criminal. Você não pode. Posso fazer o que eu quiser, Alice. É isso que significa ter $700 mil e uma excelente representação jurídica. Posso contratar investigadores para documentar todas as fraudes que você já fez. Posso buscar recursos cíveis que vão te prender no tribunal por anos. Posso tornar sua vida tão miserável quanto você tornou a minha, com a vantagem adicional de ter a lei e a verdade do meu lado. A boca de Alice abriu e fechou silenciosamente. Ou, continuei, você pode pegar sua herança da propriedade de Samuel, usá-la para construir uma nova vida em algum lugar longe de Cedar Falls e nunca mais entrar em contato comigo. A escolha é sua. Mas você tem que fazer isso agora. E se eu não fizer? Então, amanhã de manhã, registrarei um boletim de ocorrência por roubo de identidade e abuso de idosos. À tarde, todos os asilos em 3 estados terão sua foto e um aviso sobre seus métodos. À noite, seu rosto estará no noticiário local como um exemplo de comportamento predatório contra idosos. Fechei a pasta e a guardei de volta na bolsa. Kenneth Wilson preparou toda a papelada. Só precisa da minha assinatura. Alice olhou ao redor do santuário que se esvaziava, talvez esperando por resgate ou inspiração, mas não encontrou nenhum dos dois. Quando voltou a falar, sua voz havia perdido todo o calor ensaiado. Você não é a mulher que eu pensava que fosse. Não, concordei. Não sou. Sou a mulher que deveria ter sido há 27 anos, se tivesse sido inteligente o suficiente para reconhecer o que você era desde o início. Ela se virou e foi embora sem dizer mais nada, com os saltos batendo bruscamente no chão de pedra do santuário. Observei-a partir, sem sentir nem vitória nem vingança. Apenas uma profunda sensação de realização. Nancy, a senhora Wilson apareceu ao meu lado, sua mão quente encontrando a minha. Você está bem? Sou perfeita, eu disse, e percebi que falava sério. Um mês depois, eu estava nos escritórios da Iowa Cancer Research Foundation, assinando um cheque de $50 mil, a primeira parcela do que se tornaria uma parceria contínua. O fundo de pesquisa Lawrence e Nancy Phillips se concentraria em serviços de apoio para famílias que lidam com diagnósticos terminais, com atenção especial à prevenção do isolamento e da exploração que muitas vezes acompanham doenças graves. Alice aceitou minha oferta. Ela vendeu a casa em Des Moines e se mudou para um lugar mais quente, de acordo com os vizinhos que viram os caminhões de mudança.
Ela não deixou nenhum endereço para correspondência, o que me serviu perfeitamente. Meu apartamento estava diferente agora, mais iluminado, mais colorido, cheio de plantas que a senhora Wilson me ajudou a escolher e móveis que eu realmente gostava, em vez de simplesmente tolerar. Eu me matriculei em uma aula de cerâmica no centro comunitário, algo que eu queria fazer há anos, mas nunca senti que merecia. Minhas mãos, que passaram tantos anos dobradas em submissão, estavam aprendendo a moldar o barro em algo bonito. Kenneth se tornou mais do que apenas um consultor jurídico. Ele aparecia várias noites por semana, às vezes com perguntas sobre casos, às vezes apenas para compartilhar a culinária da senhora Wilson e conversar sobre os livros que ambos tínhamos lido. Ele estava namorando uma jovem professora da West High School, e eles começaram a me incluir nos planos de jantar, presumindo casualmente que eu era da família, o que eu era em todos os aspectos importantes. O telefone no balcão da minha cozinha tocava de vez em quando, números que eu não reconhecia. Aprendi a não atender chamadas de números desconhecidos, tendo descoberto que a mulher que eu havia me tornado não tinha paciência para telemarketing, golpistas ou qualquer pessoa que pensasse que poderia manipular seu tempo ou atenção. Aquela mulher, aquela em que eu me tornará, era alguém que eu ainda estava conhecendo. Ela era mais dura do que eu esperava, mas não cruel, estratégica, mas não calculista, forte o suficiente para se manter sozinha, mas sábia o suficiente para escolher seus companheiros com cuidado. Ela era alguém que aprendeu a diferença entre perdão e tolice, entre gentileza e fraqueza, entre família e pessoas que compartilham seu DNA. Mais importante ainda, ela era alguém que entendia que a melhor vingança não é destruir os inimigos. É construir uma vida tão rica e plena que a ausência deles se torna irrelevante. Eu tinha 72 anos e estava apenas começando. Agora me diga, o que você teria feito se estivesse no meu lugar? Conte-me nos comentários. Obrigado por assistir e não se esqueça de conferir o vídeo na sua tela agora mesmo. Tenho certeza de que vai te surpreender.